Olá, muito boa tarde. A história do início do cristianismo no Japão está fortemente ligada aos missionários jesuítas e passa pelo filme Silêncio, de Martin Scorsese, apresentado recentemente no Vaticano. É sobre essa história e o enquadramento que oferece ao filme, que vai estar em Portugal em janeiro de 2017, que vamos falar daqui a pouco com o sacerdote jesuíta António Júlio Trigueiros, depois de lhe mostrar outras histórias, as que fazem parte da atualidade religiosa. O Papa Francisco encontrou-se com peregrinos presentes em Roma na audiência pública semanal para falar do Natal e da esperança que deve marcar a sua celebração. O Natal como tempo para celebrar o mistério de um Deus que se fez menino. Esta é a proposta do Papa para alimentar a esperança no Advento. Santa Teresa del Bambino Gesù scriveva: «Io non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo». Apriamo i nostri cuori a questa piccolezza e questa meraviglia e lasciamoci sorprendere da Dio bambino che si fa vicino a ognuno di noi. No encontro semanal com participantes de todo o mundo, Francisco deixou votos de Bom Natal a todos os peregrinos lusófonos. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti con l'augurio di un Santo Natale di Gesù, vissuto con la stessa fede umile e obbediente di Maria e Giuseppe, la quale vi faccia vedere nella forza inerme di quel bambino la vittoria finale sugli arroganti e rumorosi poteri della terra. Buon Natale! A audiência desta quarta-feira ficou marcada pelos votos de feliz aniversário para o Papa Francisco, que vai completar 80 anos de vida. Ringrazio a tutti voi gli auguri per il mio prossimo compleanno. Grazie tante. Ma vi dirò una cosa che vi farà ridere. Nella mia terra, fare gli auguri in anticipo porta la gliela. O dia de aniversário do Papa, no sábado, começa com uma missa na Capela Paulina do Palácio Apostólico, com a presença dos cardeais residentes em Roma. É o presépio na cidade, de portas abertas, pronto a receber quem passa e a anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Já lá vão 16 anos. Começou no jubileu do ano 2000 e de então para cá, todos os anos, está numa das artérias mais movimentadas de Lisboa para lembrar a quem passa o que aconteceu no Natal. Nestes 16 anos temos vindo, digamos, a transformar um presépio que era muito bonito e muito grande e muito luminoso numa coisa mais pequena, mais próxima da realidade, e que nos dê a possibilidade de viver dentro do presépio. É um espaço interativo onde se conversa e se reza. As figuras falam-nos do milagre da vida que está prestes a acontecer. Pensámos que, também estando em causa tantas vezes a questão da vida, não é, e da gravidez, da ideia que a gravidez já não tem nada a ver com o homem, não é, com a nossa origem, é bom lembrar que o próprio Jesus, quando se fez homem, precisou de uma mãe, não é, e foi em tudo igual a nós. Portanto, Maria foi aquela que disse sim, aquela que respeitou a origem de tudo isto, não é? Deus, quando criou tudo, foi para o sim. Ela foi aquela que nos está a devolver outra vez, através do seu sim, uma volta à casa. Na gruta estão os pastores e, entre estes, surge aqui neste presépio o Papa Francisco. Porque eu acho que o Papa é um pastor que anda muito no meio do mundo também. E então resolvi, tem sido muito curioso, além de que é uma marca de que nós somos católicos. É um pastor que vem ao presépio. Como alguém, nós ouvimos imensos comentários aqui, houve alguém um dia que passou e disse que aquele pastor era o do Antigo Testamento e o Papa Francisco representa o Novo Testamento. E pronto, estas coisas todas são muito bonitas. É a ousadia de anunciar um Natal que a festa e as iluminações parecem esquecer ou silenciar. Descobrir o nascimento de Cristo entre as compras e a música festiva
É também o desafio do programa 70x7 para ver na RTP2 no próximo domingo. A Academia Portuguesa de História distinguiu 2 publicações da Igreja Católica na sua edição dos Prémios 2016. A Academia Portuguesa de História entregou o Prémio Lusitânia à obra História da Diocese de Viseu, uma publicação que em 3 volumes apresenta cerca de 1500 anos de cristianismo com uma perspectiva analítica e inovadora. Tomo isso como um reconhecimento externo do trabalho sério, rigoroso e profundo que foi feito e também como reconhecimento dos méritos inovadores que a obra tem. Não existe nem em Portugal, nem na Europa, nenhum modelo aproximativo da história de uma diocese com as perspectivas que nós temos e, portanto, tomo este prémio como um reconhecimento de que o trabalho que foi feito foi bem feito. Para nós é muito gratificante, porque realmente quando pegámos neste projeto, há 6 anos atrás, procurámos que fosse um projeto atualizado, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista da sua estruturação e que se diferenciasse no âmbito daquilo que é a historiografia sobre as nossas dioceses. A obra tem uma estrutura assente em 5 capítulos e em todos os períodos de 1500 anos de história analisa fatores como as marcas do cristianismo, o quadro normativo e doutrinal, a sociologia dos agentes religiosos, tenta perceber como é que o cristianismo foi vivido, sentido, praticado e refletido pelos leigos. Um dos aspectos mais complexos foi o de gizar uma estrutura que permitisse, como eu há bocadinho procurei explicar, ter um olhar analítico, interpretativo, constante ao longo destes 1500 anos que nos permitisse perceber comparações, evoluções, permanências, tendências e, por outro lado, ser capaz de realizar pesquisa inovadora em espólios documentais que são muito ricos, mas que estão profundamente fragmentados. Pretendemos que esta história da Diocese seja também um marco no nosso conhecimento daquilo que temos de todo um percurso de cerca de 1500 anos e que seja um marco de preparação também para o futuro no âmbito também de toda uma reestruturação que estará a ser desenvolvida. A Academia Portuguesa de História atribuiu também uma menção honrosa à obra Clavis Bibliothecarum, catálogos e inventários de livrarias de instituições religiosas em Portugal até 1834, editado pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. A menção à obra Clavis Bibliothecarum é muito mais do que o reconhecimento de um trabalho acadêmico. É o reconhecimento da existência de um continente bibliográfico pouco explorado, quase desconhecido e extremamente importante para na compreensão da cultura e história portuguesa. Eu e o professor Henrique Leitão, que é o coautor desta obra, que me acompanhou ao longo de 6 anos neste projeto de pesquisa, foi uma felicidade imensa e uma honra muito grande receber esta notícia. A sessão extraordinária de encerramento do ano académico da Academia Portuguesa de História e entrega dos prémios contou com a presença do Presidente da República, que é também o seu Presidente de honra. Felicito os premiados pelas suas obras, uma parte considerável das quais já conhecia pela gentileza dos autores e por isso posso saudar com pleno conhecimento. Quero deixar ainda uma palavra de satisfação pelo facto de os galardões acabados de entregar estarem abertos a cientistas lusófonos ou estrangeiros, porque a história não se faz com fronteiras nacionais. História da Diocese de Viseu e Clavis Bibliothecarum, 2 publicações da Igreja Católica em Portugal que foram distinguidas pela Academia Portuguesa de História em 2016. Exemplo de dedicação e zelo apostólico. É dessa forma que o Opus Dei recorda Dom Javier Echevarria, falecido esta semana. Foi o segundo sucessor do fundador do Opus Dei, José María Escrivá. Natural de Espanha, Dom Javier Echevarria faleceu esta segunda-feira aos 84 anos e é recordado pelo exemplo de serviço e dedicação à Igreja. Por estos momentos pienso que es lógico
sentimiento de pena de ver como perdido un padre buenísimo al que quería mucho y al que quiero mucho. Y por otro, un sentimiento de agradecimiento a lo que él nos ha dado, y a mí personalmente y a tantísima gente, ¿no? No solo de ejemplo, por así decir, externo, sino un ejemplo muy vivo, muy presente, muy inmediato, de cariño a la gente, de dedicación a las personas, de amor a la Iglesia, de unión con el Papa, de afán de servir a la gente, de afán apostólico, etc. O funeral de Dom Javier Echevarria realiza-se esta quinta-feira em Roma. A eleição do novo prelado do Opus Dei deve decorrer no prazo de 3 meses, sendo posteriormente confirmada pelo Papa. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre a história do cristianismo no Japão com o sacerdote jesuíta António Júlio Trigueiros, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. O filme vai estrear, este filme Silêncio, vai estrear em janeiro, meados de janeiro, não é? Em todo caso, através do filme temos uma ótima oportunidade de conhecer a história do cristianismo no Japão, nomeadamente nesse século que foi inicial, do século XVI e XVII. Muito boa tarde. Este filme, de facto, narra o período, diria que, final do chamado século cristão, o século Namban, também chamado assim. Era um nome que era dado aos europeus no Japão, não é? Os bárbaros do sul. E parece-me interessante ver como este filme pega num caso polémico, evidentemente, um caso que de alguma maneira provocou, uma grande, eu diria que um grande escândalo nas comunidades cristãs da época. Na Europa, nomeadamente, na Europa, quando tomaram conhecimento. Sim, quando tomaram conhecimento, na medida em que Cristóvão Ferreira era o provincial do Japão. Portanto, estava no lugar de provincial porque o que aconteceu é que, após 1614, o ano em que vem o decreto de expulsão dos clérigos do Japão, os responsáveis da província do Japão, da província jesuíta do Japão, foram morrendo mártires. Há uma sucessão deles e, portanto, aquele que fosse mais velho era nomeado quando um era martirizado. E foi o caso de Cristóvão Ferreira, que foi o último, e talvez por ter sido, primeiro, uma figura que quis ficar na Igreja resistente após a expulsão dos missionários, quis ficar na Igreja clandestina, e também porque é o autor de diversas relações sobre diversos martírios. Eu julgo que essa é a causa de ter provocado, de facto, tanto escândalo, o facto dele ter renunciado à sua fé. Diante do martírio, né? Quando estava a ser martirizado, sim, renunciou. Sim. E a história do filme é em torno desse episódio? Tanto quanto sei, eu não vi o filme ainda, mas o filme é inspirado no romance de um escritor japonês, Shusaku Endo. Desculpa com o meu japonês, não é? Então, tem o mesmo título, Silêncio, não é? Tem o mesmo título, Silêncio, e narra então a história deste homem que, de um ponto de vista interessante, após este homem ter sido martirizado juntamente com outros jesuítas, particularmente um muito conhecido, que é o Julião Nakaura, que foi alvo de um outro filme chamado Os Olhos da Ásia, do João Mário Grilo, que é, salvo erro, de 1997. E, curiosamente, nesse filme já aparece o Cristóvão Ferreira, interpretado até pelo ator João Perry. Aparece o Cristóvão Ferreira em paralelo com o Julião Nakaura, que é um mártir e assim que morre, vítima desta tortura da fossa, que era... que se pode pois, interessa também informar sobre que tortura estava em causa, que esta imagem documenta. Sim, bom, é uma tortura que, ao que parece, terá sido inventada particularmente para castigar e para levar à abjuração dos cristãos. E esta tortura, pois, era uma tortura, de facto, bastante, enfim, cruel, porque, portanto, o condenado era pendurado pelos pés, era aberto um buraco na terra e a cabeça era metida nesse buraco, e para que a morte fosse mais demorada e o sofrimento mais demorado, eram atados, o corpo era atado para que o sangue não fluísse todo para a cabeça e morresse rapidamente, e, portanto, para que fosse mais demorado o martírio.
E aparentemente bastaria que durante o martírio pois o condenado pedisse para ser retirado, mas só se prometesse que abjurava da sua fé, é que o fazia. E no caso de Cristóvão Ferreira, e não foi o único, houve vários, não é? Não pensem que é o único, acho que isto é importante também perceber-se, embora é um grupo relativamente reduzido em relação ao conjunto de mártires, 206, julgo eu, que morrem entre 1617 e 1639, que é o ano da expulsão dos portugueses do Japão. Esse século cristão no Japão, onde temos a história muito forte da presença dos jesuítas nesse território do Oriente. Bom, tudo inicia com São Francisco Xavier, com a entrada de São Francisco Xavier em 1649. Já antes da entrada, em 1549, já antes da entrada de São Francisco Xavier, houve um grupo de 4 japoneses que em Goa pediram para ser batizados. Os 2 primeiros cristãos japoneses é o famoso Bernardo de Kagoshima, que morreu, também chamado Bernardo do Japão, que morreu em Coimbra. É o primeiro japonês que vem à Europa, o primeiro cristão japonês, acabou por se tornar jesuíta. Dizem as crónicas que só aprendeu o Pai Nosso. não sabia mais do que isso. E depois há um outro, Lourenço, que foi o responsável pela penetração do cristianismo no Japão. E, portanto, estes dois, diríamos que no início, com São Francisco Xavier, e é um período muito curto, de 49 a 52, 1549 a 1552, depois vamos ter, as bases de uma missão que depois será desenvolvida pelo seu sucessor, Cosme de Torres, que tinha entrado com ele também no Japão. E só aqui uma coisa interessante a dizer, as famosas cartas de São Francisco Xavier dizem que os missionários que deveriam ser enviados para o Japão tinham que ser, para além de pessoas virtuosas, pessoas sábias em tudo o que dissesse respeito às ciências, à astronomia, a chamada esfera, porque os japoneses eram extremamente curiosos em tudo o que dissesse respeito às ciências naturais, à cosmologia, e, portanto, não deixa de ser interessante ver como a penetração do cristianismo no Japão dá-se também muito por esta via científica e intelectual. E, portanto, de alguma maneira, podemos dizer que no primeiro período, pois ainda é um grupo muito reduzido dos que aderem ao cristianismo, mas o grupo vai crescendo e no final do século XVII chega a 300 mil cristãos no Japão, no final do século XVI. Uma atividade missionária exclusiva dos jesuítas? Uma atividade missionária no início exclusiva dos jesuítas, porque a província do Japão, de facto, foi entregue à Companhia de Jesus pelo padroado português, mas a partir de um determinado momento, através de Manila, começam a entrar também missionários franciscanos e dominicanos, mas já no final do século XVI. E isto leva, por exemplo, a que em 1597 sejam feitos os primeiros mártires japoneses, e também europeus, 3 jesuítas e um grupo de 6 franciscanos que são crucificados e que são os primeiros mártires do Japão, do São Paulo Miki e companheiros mártires que são celebrados hoje pela Igreja, não é? Acredito que também, o próprio comércio em torno do território tenha atraído outros missionários de outros países europeus. Sim, particularmente castelhanos e depois também italianos. Mas muitos deles entravam sempre neste território através do direito de padroado e de patronato. Dado que havia a união das coroas, né, estamos no período filipino, vamos ter pois uma presença também de alguns missionários castelhanos, juntamente com os portugueses. Mas os portugueses é que dominavam, de facto, e particularmente os jesuítas no Japão. Voltemos a este filme, já não temos muito mais tempo para falar sobre ele, mas em janeiro vamos voltar a falar sobre ele, de certeza. Podemos esperar aqui uma aproximação fiel à história e à identidade da Companhia de Jesus? Bom, o filme tem como ponto de partida uma expedição que alguns missionários fazem para procurar resgatar Cristóvão Ferreira. Os nomes são nomes fictícios, embora tenham existido, de facto, 3 missões que procuraram entrar em contacto com Cristóvão Ferreira e resgatá-lo para a fé cristã, voltar, atrás naquilo que tinha feito. Mas a verdade é que o filme, como nem não vi o filme, não posso dizer muito sobre isso, mas daquilo que, pelo menos, os meus companheiros de Roma, que já tiveram essa oportunidade de ver esta semana o filme, dizem é que é bastante fiel ao romance. O romance tem como ponto de partida isto, destes jesuítas que vão à procura de Cristóvão Ferreira, após ter chegado a notícia à Europa, essa notícia tão escandalosa de que ele teria abjurado a sua fé. Há aqui uma coisa que é importante dizer só sobre Cristóvão Ferreira. Eu não sei se o filme trata disso, mas
há muitas dúvidas sobre o modo como Cristóvão Ferreira morreu. Muitos pensam que, e há alguns testemunhos em relação a isso, que no final da vida terá voltado à fé cristã e acabou por morrer mártir do mesmo modo com que tinha sido condenado uns anos antes. Mas evidentemente que há muitas interrogações que se colocam. Uma delas é que num determinado período Cristóvão Ferreira aparece como parte do sistema e, portanto, faz parte dos tribunais inquisitoriais que acompanhavam estes processos de abjuração da fé. E portanto, esse é talvez o ponto mais crítico e mais difícil de se encontrarem respostas sobre esta Até porque o encontro com a história, de facto, é difícil de acontecer, não é? Sim. Uma última referência, o padre José Maria Brito, também jesuíta, num artigo da Opinião, diz que a palavra silêncio pode traduzir o que se experimenta nesse momento de tortura e onde a fragilidade humana é mais explícita. Sim. Acha que o próprio título do filme, do romance e do filme, levam a essa indicação? Ou essa indicação, ou há uma outra indicação que também me parece que seria plausível, que é o silêncio de Deus. E aí parece-me que, se calhar, esse é o grande ponto do filme, é o que é que Deus faz diante de toda esta realidade do martírio que levou tantos homens a darem a vida pela fé. E, portanto, devem ser essas as grandes interrogações que o livro levanta e, com certeza, também o filme há de abordar essa temática, parece. O livro podemos lê-lo, o filme, a partir de janeiro, também vai ser possível vê-lo aqui em Portugal. Muito obrigado, Padre António Júlio Trigueiro, por ter estado aqui no programa Eclésia a falar sobre a história dos jesuítas no Japão, a propósito deste filme Silêncio, que vai estrear em Portugal em janeiro. Mais logo, pode acompanhar o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.